Gravando. Então, hoje, vocês combinaram de ler a partir da página 109, né? E a gente ainda está falando desse tema, né? Do mindfulness e de como que ele se relaciona com a autocompaixão, né? E aí a gente vai sempre... Eu acho legal, assim, a forma como ela coloca, porque ela vai caminhando para como lidar com emoções difíceis, né? Assim, como que a gente permanece conectado consigo, com as suas necessidades, como que a gente não se perde diante de emoções difíceis, né? Porque, de novo, assim, lembrando, né, quando a gente fala de autocompaixão, a gente está falando de como lidar com o sofrimento de uma maneira sábia, né? Como lidar com o sofrimento a partir de um lugar de mais sabedoria. Então, quando a gente traz o mindfulness para essa equação, é assim, é o perceber, né, a emoção, perceber o que está acontecendo, perceber a situação difícil, perceber o que eu estou precisando e responder a isso de uma maneira que vá me beneficiar, que vá me ajudar de fato, né? Que aí a gente pode responder de várias maneiras, né? A gente pode, eu percebi que eu estou com raiva, e aí eu responder gritando e xingando o outro. Talvez não ajude, né, a situação, não beneficie. Então, é uma sabedoria nesse sentido, né? A gente tem uma qualidade, esse mindfulness, é isso que eu estou querendo dizer, que é uma qualidade de acolhimento, uma qualidade de... Eles chamam de warmth, né? Que é uma calorosidade, assim, é um perceber, mas a partir de um lugar de amorosidade também, né? Tem umas coisas que eu ando estudando, assim, que eu preciso investir mais, sabe, para poder trazer para vocês, que é com um lama, que chama Lama Rod Owens, que ele é um lama, né, da linhagem do budismo tibetano, ele é um professor de budismo, e ele é um lama negro dos Estados Unidos, que vem dos movimentos sociais LGBT, de movimentos raciais também. E eu tenho estudado muito com ele, sabe, como que você lida com a raiva, né? Como que a raiva pode se transformar em algo... Como que você pode reagir de maneira sábia diante da raiva, né? Porque aí toda essa vivência que ele tem nos movimentos sociais e da vivência dele como pessoa negra, né, vivendo no subúrbio nos Estados Unidos, gay, gordo, né? Ele traz vários estigmas assim de vivência pessoal mesmo, e a raiva que ele diz que ele tinha, que ele aprendeu a lidar com ela dessa forma sábia, né? Como que você lida com a raiva com sabedoria? Então eu vou aos pouquinhos assim tentar trazer algumas coisas para vocês, porque é muito bacana, né, a forma como ele ajuda a gente a estar com a raiva, a lidar com a raiva, a ouvir a raiva. Mas, basicamente, é isso que a gente está estudando nesse livro, né? E, basicamente, é um pouco dessa prática que eu trouxe hoje para vocês de novo, assim, que eu acho que a gente... Não sei se a gente já fez aqui nesse grupo ou se vários de vocês já devem ter feito no curso, né? Que é a prática trabalhando com emoções difíceis, que é uma prática do programa Mindful Self-Compassion. E, basicamente, é esse o roteirinho dela, né? A gente percebe a emoção, a gente se abre para ela, né? A gente abre espaço para ela, a gente cuida dela de uma maneira amorosa, né? E eu não sei se vocês têm conexão também com aquela psicóloga chamada Tara Brach, que ela tem um método, é muito bacana, assim, muito bacana. Qual é o ela tem nome? Tara, T-A-R-A, Brach, B-R-A-C-H. E ela tem vários livros sobre aceitação radical, autocompaixão, e tem uma prática que ela ensina que chama RAIN, que é exatamente essa prática que a gente faz. É reconhecer, aceitar, investigar e nutrir-se, né? E abraçar com compaixão esse sofrimento,
Ô, Ju, é Lama Rod, R-O-D, Owens. Depois eu coloco lá no grupo também para Legal você vocês colocar. darem uma olhada. Que Dele é um não tem entrar muita nisso coisa. para sair, né? Esse reconhecer, o aceitar. Dele tem, não tem nada assim em português ainda, mas dela tem bastante coisa. Assim, vocês acham muita coisa sobre essa prática, Rain? Se eu não me engano, tem livro dela já traduzido, não tenho certeza. Mas ela é bem conhecida. Então, vamos praticar? Eu vou só tirar o meu vídeo para poder ficar com o microfone mais pertinho, assim, que minha voz vai sumindo. Isso, exatamente, Ju. Então, vamos encontrar uma posição bem confortável. Se vocês quiserem até deitar, né? Dependendo de onde vocês estiverem aí na casa de vocês. Fechando os olhos. E a gente começa trazendo a nossa atenção para a gente. Para toda essa área que está dentro da nossa pele. Esse espaço que o nosso corpo ocupa. Esse contorno que o nosso corpo faz com o mundo externo. Vamos dedicar alguns minutinhos a perceber esse contorno. Perceber as sensações táteis. O contato da nossa pele com o ar. O nosso rosto. Se vocês perceberem alguma sensação de tensão no corpo de vocês, veja se é possível soltar. Só levar atenção para essa região já solta os músculos. Então a gente vai preenchendo esse espaço do nosso corpo. Da mesma forma que um perfume preenche a sala, a gente preenche esse espaço que fica em contato com o ar. E aproveitando que a gente entrou em contato com esse espaço interno nosso, a gente pode trazer à mente a nossa intenção. O que a gente veio buscar aqui? Do que a gente está precisando? Se conectando com a sua intenção mais profunda. E lembrando que todas nós estamos aqui praticando juntas, conectadas por essa intenção de buscar a nossa felicidade, de se livrar do sofrimento. Então a gente pode, por alguns segundinhos, se conectar também com essa intenção maior, de que todas nós possamos alcançar o que viemos buscar aqui hoje.
E a gente começa, de fato, a nossa prática trazendo à nossa mente uma situação difícil que a gente esteja vivenciando. Alguma situação com dificuldade média, não precisa ser uma situação muito grave, mas uma situação que provoque algum desconforto no seu corpo, que te provoque algum estresse. Pode ser alguma questão de saúde, de relacionamento, algum assunto no seu trabalho. E veja se é possível visualizar claramente esse problema ou essa situação. Como se você estivesse recriando uma cena na sua cabeça, revivendo alguma cena que aconteceu. Quem que estava lá, o que foi dito, o que aconteceu, ou o que poderia acontecer. E aí, enquanto você está revivendo essa situação, percebe se tem alguma emoção que surge. O que você está sentindo agora? A gente procura dar um nome para essas emoções. Raiva, tristeza, frustração. Não se preocupe em achar o nome certo. Deixa vir à mente o que quer que seja. O que te pareça mais adequado. E a gente faz isso como se tivesse reconhecendo mesmo. Como quando a gente olha para um jardim florido, a gente sabe o nome das flores e a gente vai pensando margarida, orquídea, rosas. A gente olha para esse espaço interno e vê que emoções estão presentes, simplesmente reconhecendo. Isso é raiva, isso é frustração, isso é decepção. E aí, fazendo isso, a gente ganha mais familiaridade com esse terreno, com esse mundo interno. E perceba se essas emoções elas causam alguma reação no seu corpo. Se causam algum aperto no estômago, por exemplo, algum nó na garganta, tensão em alguma parte do corpo. Que é uma outra forma da gente reconhecer esse terreno também. Como é que essa emoção ela se expressa no seu corpo? Veja se é possível permitir que essa sensação faça parte da sua experiência nesse momento.
como se você estivesse abrindo espaço. Só pelo momento dessa prática, veja se é possível deixar que essa sensação desagradável faça parte da sua experiência. Deixando que ela esteja exatamente onde está. Estou bem. Veja como é poder conviver com essa sensação desagradável. Sem precisar fugir dela, sem precisar que ela vá embora. Permitindo a presença dela, a gente também vai se familiarizando com ela. Talvez agora a gente possa se oferecer um pouco de amorosidade, porque apesar da gente ter aberto espaço para ela e permitir essa sensação, ela ainda dói. Então a gente pode cuidar um pouquinho dessa sensação. A gente pode, por exemplo, colocar a mão nesse local do nosso corpo, onde está o desconforto, e permitindo que essa sensação se suavize, como quando uma mãe põe a mão no ferimento de uma criança. A gente pode levar um pouco de amorosidade para esse local do nosso corpo, cuidando um pouquinho da gente por essa dor que a gente está sentindo. Levando o desejo de suavizar, de que essa dor possa se suavizar, que a gente possa se acalmar. Sentindo o calor da nossa mão. Se familiarizando de uma maneira amorosa com essa sensação. Abrindo um espaço acolhedor para que essa dor possa fazer parte da nossa experiência. Pronto. E aí a gente pode soltar as mãos agora. E a gente vai caminhando para o encerramento dessa prática, percebendo como é que a gente está se sentindo agora. Permitindo que a nossa experiência seja exatamente como ela é. Sem certo e errado, sem bom ou ruim, sem nenhum resultado a ser alcançado.
se permitindo ser e estar exatamente da forma como a gente é. E aí a gente pode aos pouquinhos ir abrindo os olhos, espreguiçando, movimentando um pouquinho, dando para o nosso corpo algum movimento que ele esteja precisando. Voltando para a nossa reunião online. Tudo bem? Alguém quer compartilhar a experiência? Não? Então a gente pode passar para a leitura? Sim? Alguém quer ler? Eu posso. Quem que falou? Alane. Oi! Então, bora lá, Alane. 109, né? Ai, eu não coloquei. Eu tô sem o computador, gente. Desculpa. Ixi. 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 Desculpa aí, gente. Meu computador tava meio zoadinho hoje. Eu fui no celular mesmo. Mas você tá sem o texto, Alane? Porque o meu fica aqui no Kindle. Eu posso ler se quiser. Então leia, por favor. Tá. Minha história. Ultrapassando os tempos sombrios. Posso lhe dizer por experiência própria que a autocompaixão pode ser um salva-vidas. Foi o que me trouxe de volta do precipício do desespero várias vezes, enquanto eu lutava para lidar com o autismo do Rowan. Toda vez que a minha mente começava a caminhar pelo beco escuro do medo, o que vai acontecer com ele? Será que ele vai ser independente? Será que vai ter um emprego, uma família? Eu tentava permanecer no momento presente. Estou bem aqui, estou bem agora. Rowan está seguro e feliz. Eu não tenho ideia do que vai acontecer com ele ou do que o futuro nos reserva. É um mistério, mas fugir por medo não vai ajudar. Preciso me acalmar e me confortar. Tadinha, está incrivelmente difícil para você agora. Quando acalmava minha mente perturbada com esse tipo de preocupação cuidadosa, era capaz de permanecer centrada sem ficar devastada, e percebia como eu amava o Rowan tal como ele era, independentemente do que seu futuro reservava. Quando pensava que não conseguiria mais lidar com a situação, a autocompaixão me fazia levantar. Quando Rowan tinha um acesso de raiva e gritava de forma ensurdecedora por ter perdido sua zebra de brinquedo, ou por algum outro motivo aparentemente insignificante, eu tentava ficar consciente da minha respiração, enviando minha compaixão pela dor em vez de lutar e resistir. As birras das crianças autistas são de origem neurológica e muitas vezes são resultado de um sistema sensorial sobrecarregado. Elas literalmente não conseguem interromper sua reação e não é possível consolá-las. A única coisa que você pode fazer como pai ou mãe é tentar segurar seu filho para que não se machuque e esperar a tempestade passar. Quando as pessoas me olhavam com desaprovação no supermercado, achando que o Rowan era uma criança mimada e eu uma mãe relapsa incapaz de controlar o seu comportamento, eu me dava compaixão.
A mãe de outro autista me disse, certa vez, que um desconhecido bateu de verdade no seu filho porque achava que ele precisava... Ih, tá, fez barulho aqui. Precisava de disciplina real. Em situações como essa, eu segurava meus sentimentos de dor na consciência espaçosa e atenta para não ser devastada por eles. O autismo de Rowan me forçou a lançar mão de qualquer pretensão de controle e a atenção plena me ensinou que talvez isso não fosse tão ruim. Presa em um avião a 20 mil pés com Rowan gritando e todos os outros passageiros nos olhando, como se desejassem que estivéssemos mortos, não importava o quanto eu queria sair dali. Eu precisava correr para o banheiro, que estava ocupado, é claro, para trocar as cuecas sujas de Rowan. Não tinha outra escolha senão lidar com a situação. Nenhuma outra escolha. Tudo o que eu podia fazer era passar pela situação com toda a graça possível. Assim que me rendi, uma sensação de calma profunda tomou conta de mim. Senti uma alegria tranquila, sabendo que a minha paz de espírito não dependia das circunstâncias externas. Se eu conseguisse passar por aquele momento, conseguiria passar por qualquer coisa. A autocompaixão ajudou a me afastar da raiva e da autopiedade, permitindo-me permanecer paciente e amorosa com Rowan, apesar dos sentimentos de desespero e frustração que inevitavelmente surgiram. Não estou dizendo que eu não tive momentos em que me perdi. Tive muitos. Mas, naquela época, eu já tinha minha prática de autocompaixão. Conseguia me perdoar por reagir mal, por cometer erros, por ser humana. Se eu não tivesse conhecimento do poder da autocompaixão naquele momento, não sei como teria conseguido, especialmente nesses primeiros anos que foram difíceis. Por essa razão, serei eternamente grata. Sei que o anjo da autocompaixão se senta no meu ombro, sempre à minha disposição. Bom. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem uma frase que eu grifei nessa parte aqui. Nenhuma outra escolha. Nenhuma outra escolha. É o que a gente estava falando no começo, né? A aceitação, ela vem desse lugar, assim. A gente aceitar o que a gente não pode mudar, né? É uma coisa muito simples, mas pensa bem, assim, como que a gente se enrosca porque a gente não aceita coisas que não podem ser mudadas, né? Porque, por exemplo, nessa situação dela, né? Ela podia ter ficado e ela conta que muitas vezes ela ficou, né, nessa situação assim de pensar, nossa, como seria melhor se meu filho fosse diferente? Como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser o futuro dele? O que eu fiz de errado? Essa ruminação, né, que ela vem dessa não aceitar que não tem outra escolha, né? Aceitar é a linha dorsal aqui de tudo que ela está falando, né? Uma coisa que eu acho que me chama a atenção, ela falando que ela não sabe como é que seria se não fosse por conhecer a autocompaixão. E assim, é lógico que a gente está falando aqui é totalmente voltado para conhecer a autocompaixão. Mas eu fico pensando também que o que acho que trava a gente numa situação em que a gente não tem outra escolha é a gente não conseguir imaginar a gente lidando com aquela situação. Que eu vejo isso pelo menos muito na clínica, a pessoa falando assim, eu não consigo me ver fazendo isso, sabe? Eu não consigo me ver aceitando essa situação. E aí é muito difícil, se você não consegue se perceber lidando com aquilo que você precisa lidar, porque não tem outra alternativa, aí de fato vai ser muito difícil que você consiga lidar, porque é um aprisionamento mental, no final das contas, né? É a forma como você se aprisiona de você mesmo. Mas, enfim, me chamou a atenção, apesar dela estar falando do jeito bom da autocompaixão, eu acredito que ela conseguiria lidar, se ela, mesmo sem autocompaixão de alguma forma, porque a gente, sabe, a partir do momento que tem uma situação que a gente precisa lidar, que não seja de morte, né? Claro, a gente consegue lidar. Sim, sim. Isso que você falou, né, me fez pensar também no poder que a gente sempre fala, né, mas lembrar, assim, da intenção, né, porque mesmo que a gente não saiba o que fazer, que a gente não tenha nem ideia, assim, que você está completamente perdida, mas
Se você mantém a intenção, por exemplo, da autocompaixão, né? Você vislumbra, é meio como se você pudesse abrir caminho, você não fica nesse aprisionamento, né? Que você fala que algumas pessoas se percebe que ficam na clínica, né? Que não consegue nem imaginar, mas porque está travada nisso, tipo, não é nem um eu não me imagino, é tipo, eu não quero lidar com essa situação, né? Esse não imagino, ele está dizendo que não quer, que não está num Que não lugar de aceita, evitação. né? Que não Oi? aceita a situação, que não aceita a situação. Não. Então, é um lugar de evitação, né? Então, quando você mantém essa postura, esse lugar da intenção, né? Eu acho que você é como se tivesse se abrisse, né? As possibilidades. Tipo, eu não sei ainda, mas vamos lá. Eu sei que é possível, né? Você abre possibilidades, assim. Né? Eu quero lidar com essa situação de uma maneira compassiva. E você vai descobrindo formas, né? Uma outra coisa que eu pensei também, né, que ela traz muito essa situação de como que o filho dela com autismo levou ela, né, para construir esse lugar de sabedoria, né? Tudo que ela faz hoje, né, vem desse sofrimento grande que ela passou. E aí eu estava falando do Lama Rod Owens, que ele fala do quanto que esse lugar de sofrimento intenso que ele passou, né, pela vulnerabilidade social, né, fez ele ir por esse caminho que ele trilhou, né? Esse fim de semana eu tive um retiro com a Sharon Salzberg, que ela é um nome muito importante, assim, no Mindfulness. Ela foi uma das pessoas que trouxe a meditação Mindfulness do Oriente para a gente, né, para o Ocidente. E aí ela fala que uma das grandes professoras dela foi uma pessoa, uma mulher que perdeu a família e perdeu 2 filhos. Aí ela, o marido e a filha que sobrou mudaram de lugar, né, para poder refazer a vida. Aí esse marido faleceu também. E aí ela ficou num estado assim que ela começou a ficar doente pela tristeza, né, pelo luto intenso que ela estava vivendo, assim, né, a família dela se desfez. E como que isso também levou ela a ser uma pessoa incrível, iluminada, assim, que foi uma grande professora para ela, né? Então, como que a gente se abrir para o sofrimento também, é claro, não é uma visão poliana da vida, assim, mas que isso permite a gente desenvolver essa sabedoria também, sabe? Como que os grandes sofrimentos que a gente vive, assim, podem ser um propulsor para a gente, né? Sempre que a gente ouve, né, uma pessoa muito incrível assim, ela tem uma história de sofrimento muito grande, né? Ela precisou lidar com aquilo, né? E aí ela encontrou um caminho e aí hoje ela ensina o caminho, né, pra gente. Então, como se a gente consegue lidar com o nosso sofrimento com essa intenção compassiva, eu sei que não é só isso, mas com essa intenção compassiva a gente pode meio que transformar uma coisa de alquimia, né? Transformar isso em sabedoria. Né? O que vocês acham? Vocês estão tão quietinhos hoje. Eu estou pensando aqui, o que você está falando me faz pensar um livro que eu li, que é aquele A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ah, E porque, assim, eu acredito que quando uma pessoa se depara tão perto da morte, no sentido de pessoas próximas morrerem, ou não só isso, mas talvez uma perda muito grande, talvez uma separação muito bruta de relacionamento, alguma coisa assim, eu acho que é como se fosse um baque que é do tipo assim, não tem alternativa. Ou eu morro ou eu vivo, sabe?
que é o que talvez algumas pessoas, quando ainda não se deparam com essa não alternativa do ou morro ou vivo, fica como assim, eu posso viver amanhã, sabe? Eu posso deixar para lidar com isso amanhã. Como se tivesse uma eternidade que não existe para você lidar com questões existenciais. Quando você se depara com aquilo de uma forma tão traumática, algumas vezes isso é um trauma, mas uma situação tão forte pode te acordar para essa sensação, tá, ou eu estou morrendo ou estou vivendo, sabe? Quero dizer assim, que polo que eu estou? Eu acho que dá esse chamado mesmo, assim. O livro é muito bom. Da Ana Cláudia, não é? Ana Cláudia Arantes? Isso. Já me falaram muito desse livro. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente segue? Então, seguimos. Você quer continuar, Mariana? Pode ser. Sim. Capítulo 6. Não, é parte 3, os benefícios da autocompaixão. Capítulo 6, a resiliência emocional. Você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma única magia, um único poder, uma única salvação. É o amor. Portanto, ame seu sofrimento. Não resista, não fuja dele. É a sua versão que dói, nada mais. Uma palavra gigantesca aqui. Quem pode amar é feliz. Sobre o amor. É o nome do negócio. A autocompaixão é uma ferramenta incrivelmente poderosa para lidar com as emoções difíceis e pode nos libertar do ciclo destrutivo de reatividade emocional que muitas vezes domina as nossas vidas. Este capítulo analisa mais de perto os caminhos pelos quais a autocompaixão fornece resiliência emocional e aumenta o bem-estar. Mudando a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida, podemos encontrar a estabilidade emocional necessária para sermos verdadeiramente felizes. Uma das descobertas mais fortes e consistentes relatadas na literatura é que as pessoas mais autocompassivas tendem a ser menos ansiosas e deprimidas. Pesquisas demonstram uma relação muito forte entre a autocompaixão e a ansiedade e a depressão, conseguindo explicar em torno de 20% dos casos. Isso significa que a autocompaixão é um fator de proteção importante contra a ansiedade e a depressão. Como discutido anteriormente, essas emoções são resultado da autocrítica e dos sentimentos de inadequação. Quando nos sentimos fracassados, incapazes de lidar com os desafios que a vida coloca no nosso caminho, temos a tendência a nos desligarmos emocionalmente como resposta ao medo e à vergonha. Tudo que vemos é desgraça e tristeza, e todo o resto fica encoberto. Nossa mente negativa pinta todas as nossas experiências. Costumo chamar esse estado mental de gosma preta da mente. Embora pegajoso e desagradável, esse processo é realmente muito natural. Uma pesquisa demonstrou que nosso cérebro tem um viés de negatividade, o que significa que é mais sensível à informação negativa do que à positiva. Ao avaliar os outros ou a nós mesmos, por exemplo, os fatos negativos recebem um peso maior do que os positivos. Pense nisso. Se você se olhar no espelho antes de sair para uma festa e perceber que está com uma espinha no queixo, não vai ver o seu cabelo está ótimo e sua roupa está fabulosa. Tudo o que você vê é aquela marca piscando no seu rosto como se fosse a luz de emergência vermelha em cima de uma ambulância. A essência de sua aparência na sua grande noite se esvazia porque você dá mais importância ao seu problema. Há uma razão para isso. Em um ambiente natural, a informação negativa assinala uma ameaça. Se não notarmos um crocodilo à espreita nas margens do rio, viraremos seu almoço. Nosso cérebro evoluiu para ser altamente sensível à informação negativa, de modo que a resposta de luta ou fuga possa ser acionada de maneira rápida e fácil na amígdala cerebral, maximizando nossas chances de garantir nossa sobrevivência. As informações positivas não são tão cruciais para a sobrevivência imediata, referem-se à sobrevivência em longo prazo. Notar que o rio tem água fresca e limpa é importante, em especial se você estiver com sede ou tiver que escolher um lugar para acampar.
mas a urgência em agir não é a mesma. Assim, o nosso cérebro dá menos tempo e atenção ao positivo do que à informação negativa. Como afirma Rick Hanson, autor de O Cérebro de Buda, o nosso cérebro é como um velcro adesivo para as experiências negativas, mas possui teflon para as experiências positivas. Tendemos a tomar o positivo como certo, ao passo que nos concentramos no negativo como se nossa vida dependesse disso. Nossa mente se agarra a pensamentos negativos e eles se repetem insistentemente, como um toca-discos quebrado. Esse processo é chamado de ruminação, a mesma palavra que é usada para a forma de alimentação da vaca, e envolve um estilo de pensar incontrolável, recorrente e intrusivo, que pode causar depressão e ansiedade. Ruminar sobre os eventos negativos do passado leva à depressão, ao passo que ruminar sobre eventos potencialmente negativos no futuro leva à ansiedade. É por isso que a depressão e a ansiedade muitas vezes andam de mãos dadas. Ambas derivam da tendência subjacente ao processo de ruminar. Algumas pesquisas indicam que as mulheres são muito mais propensas a ruminar do que os homens. Isso ajuda a explicar por que as mulheres sofrem de depressão e ansiedade 2 vezes mais do que os homens. Embora algumas diferenças de gênero possam ser fisiológicas na sua origem, a cultura também desempenha um papel fundamental. Historicamente, as mulheres tiveram menos poder do que os homens na sociedade, tiveram menos controle sobre o que acontece com elas e, portanto, tiveram que ser mais vigilantes com o perigo. Se você é uma pessoa que tende a ruminar ou sofre de ansiedade e depressão, é importante não se julgar por ser assim. Lembre-se de que a ruminação de pensamentos e emoções negativos resulta da vontade subjacente de se sentir mais seguro. Mesmo que esses padrões cerebrais possam ser contraproducentes, é preciso reconhecer que eles tentam diligentemente nos livrar das garras daquele crocodilo. Lembre-se também de que, embora algumas pessoas tenham a tendência a refletir mais do que outras, todos nós temos, de certa forma, tendência à negatividade. São as conexões em nosso cérebro. Pois é. Não é culpa nossa. E aí, gente? O nosso cérebro, ele é complicado, assim. É meio que assim, ele... Não é que ele tá com defeito, assim, mas ele é uma estrutura que ele junta muitas estruturas antigas, né? Assim, então, se pensar assim, o nosso cérebro é um cérebro que ele tem uma parte que a gente compartilha, por exemplo, com os répteis, que é esse cérebro, né, que tem essas reações de luta e fuga, que causam estresse, que faz a gente responder rápido ao perigo. Tem uma parte mais recente do nosso cérebro, que é meio que eles fazem essa comparação, né? Vamos imaginar que isso aqui é o cérebro. Essa parte mais antiga, que é o tronco cerebral, a amígdala, é o cérebro reptiliano, que é a parte mais antiga, né? Aí, por cima dela, tem essa parte mais recente que a gente compartilha com os mamíferos, que é a parte emocional, né? Que é onde se desenvolveu o sistema de cuidado, né? A ocitocina, essa ligação, né, entre mãe e filho, entre pais e filho, né, que proporciona o cuidado para que o mamífero possa se desenvolver. Então, toda a nossa parte emocional, né, tá no meio. E aí, por cima, vem o córtex, que é a parte mais recente do nosso cérebro, e que é a parte da lógica, a parte que pensa, né? Só que, diante de um perigo, é a parte mais antiga que vai reagir, não é a parte que pensa, né? Porque a gente precisa reagir, né? Então, assim, tem uma guerra interna, digamos assim, entre as nossas motivações lógicas, entre... Né? A gente não fala, às vezes, eu entendo que não é desse jeito, mas eu não consigo agir diferente. Tem uma parte que ela vai reagir, ponto, assim, não tem pensamento, é reação, né?
E tem a parte do córtex, que é toda complexa e toda cheia das nossas motivações e pensamentos de longo prazo, né? Elas não são estanques, né? Elas se comunicam, elas interagem, elas funcionam juntas, mas a velocidade, por exemplo, da resposta do cérebro reptiliano é muito mais rápida do que o córtex. A gente não pensa quando vem alguém, sei lá, vem um ladrão. Você não pensa, você reage. Depois que passa, que vai dar tremedeira, que você vai pensar, devia ter feito. Você não pensa, entendeu? Então, é tudo muito complicado. Assim, a nossa ansiedade, o nosso estresse, a nossa preocupação excessiva, ela vem de um lugar muito primitivo dentro da gente, né? Por isso que eu acho que por isso que ela traz isso aqui, né? Para a gente, não é nossa culpa, a gente não escolheu, é uma reação, entende? Você quer falar, Ju? É aquilo. Você? Ah, Oi. É que a Ju tá com a mão levantada. Não, pode falar agora, depois eu falo. Não tem problema não, não. imagina. Pode falar. Não, na verdade, Fê, eu não sei se você sabe de alguma coisa assim, porque, por exemplo, o Dalai Lama. O Dalai Lama, será que ele tem esse tipo de reação quando ele está em perigo? Assim, eu não sei se ele já passou alguns perigos, tirando, né, o histórico dele, né, de antigamente, mas assim, hoje em dia, sei lá, será que ele tem esse despertar ou ele já desenvolveu muito o neocórtex? Então, eu não sei o Dalai Lama especificamente, assim, mas o que os Tá. estudos mostram é que quanto mais a gente pratica, né, tanto a compaixão quanto a habilidade de mindfulness, a gente diminui a reatividade, né? A gente continua, o sistema ele continua disparando, né? Eu Certo. continuo, por exemplo, sentindo medo, sentindo o impulso, mas eu consigo perceber isso acontecendo, né? Por exemplo, uma pessoa que é muito raivosa e que responde na lata para todo mundo, né? É esse sistema de mais antigo que está funcionando. Conforme ela vai praticando, né, mindfulness e compaixão, ela vai percebendo isso acontecendo, que é um pouco que a gente fez hoje no começo. A gente foi se familiarizando com essa emoção. Então você percebe, olha só, como que eu tô com raiva? Você não reage, você responde, entendeu? Aquilo continua aparecendo, né? É claro que os estímulos vão mudando também, o que te causa medo, o que te causa ansiedade vai mudando também, que nem muda na nossa vida, né? Coisas que nos preocupam hoje não preocupavam antes, talvez não vão preocupar no futuro. Mas você ganha mais liberdade, e é esse o nosso caminho, sabe? É isso que a gente está trabalhando também, né? Ganhar liberdade, assim, ganhar espaço. E ontem eu tive até uma experiência, eu fui andar de bicicleta aqui perto da minha casa e eu preciso atravessar a ponte para ter acesso a outros locais. E em outubro do ano passado eu fui roubada numa ponte aqui perto, né? Mas não foi nada de grave, assim, mas, claro, causa um certo trauma, né? Tipo, será que eu vou passar naquela ponte de novo, sozinha e tal? Não tive coragem de passar naquela ponte em específico, mas eu passei em outra ponte aqui próximo, só que aí tem a ciclovia no meio dela, então a probabilidade de alguém me abordar é grande, mas um pouco menos, assim. E aí o que acontece? O que eu fui percebendo, porque agora eu tenho praticado mais meditação, então eu tenho tido mais consciência de tudo que está ocorrendo aqui dentro. E aí foi realmente a questão da amígdala cerebral, assim, porque eu senti, porque eu vi um cara, assim, não na minha direção, ele estava do outro lado, mas já imediatamente, nossa, já deu até uma moleza, assim, porque quando eu sinto medo, eu paraliso, né? Tem gente que quando sente medo foge, né? Eu paraliso, eu, tipo, paro, assim, eu não tenho reação. Quer dizer, essa é a minha reação. E daí, nossa, me deu só que ao mesmo tempo, tipo assim, vai, Ju, vai que você precisa passar por esse obstáculo, é só um obstáculo, mas isso tudo é sua mente. Aí eu fui conversando comigo, mas mesmo assim, percebendo todas as reações, assim, né? É impressionante o calor que dá, aquela coisa de, parece que comprime, assim, o seu estômago, assim,
você fica mole, mas ao mesmo tempo você quer forçado, tipo assim, vai, porque não é um leão que tá perto de mim, né? Não é o leão que vai me caçar, mas assim, é uma reação muito química mesmo, né? Aí eu fui, relaxei, legal, vamos lá. Aí na volta, aí eu tive de novo, mas aí eu tive menos. Eu Sei. percebi, né, que eu tava assim, sentindo medo ainda, do tipo assim, mas Ju, olha, presta atenção, tá tudo bem, Uhum. né? Você tá bem, você tá consciente, tem movimento na rua, tá tudo bem. Uhum. Então, né? E aí eu fui, aí eu passei, assim, mas ainda não tive coragem de passar na outra ponte. Mas mesmo assim já foi um passo a mais, assim, que eu consegui, sabe? É exatamente isso. Porque você vê como a gente vai ganhando liberdade, assim, você vai Uhum, ganhando liberdade. Por exemplo, se você, não sei se é isso que aconteceria, mas você poderia, tá. por exemplo, não estar praticando nada e Uhum, ficou com medo, você, puta, nunca mais vou passar aqui, dar meia volta, sair correndo, sei lá, você podia se sim. render, né, a essa Uhum, reação. Você consegue hoje perceber essa reação e se acalmar, uhum, né? E falar e ativar esse sistema, o verde que a gente chama, né? Que é esse sistema de conforto, de amorosidade para te dar um suporte, é, né? E é, esse sistema ele nunca vai ser desligado, porque ele é para nossa proteção, a gente precisa dele, né? Ele sim. não é o vilão da história, Uhum, né? sim. Mas é bem forte, né? É É muito bem louco, ele é forte, bem muito forte. forte. Mas daí eu fui, sabe, percebendo assim, não, eu preciso ir, né? Não é uma coisa de forçado, assim, mas se eu voltasse, eu acho que eu me sentiria pior, talvez. Ou talvez aí eu criaria muito mais obstáculo, do tipo, o medo ia aumentar. Aí aquela coisa de ficar imaginando, né? Porque é a mente que cria. Então, eu acho que possivelmente eu ia reagir de uma forma, acho que até com mais intensidade. Então, eu fui, ok, vamos lá e tal, mas percebendo totalmente assim a reação do corpo, que é muito, Mas você muito percebe, rápida. assim, como é incrível, assim, porque quando a gente percebe a emoção, que é o que a gente fez na prática hoje, a Uhum. gente dá tempo para o estímulo chegar no córtex, entendeu? Para Ah, dar tá, tempo de processar e você conseguir pensar, porque tá. se a gente simplesmente reage, a gente só vai pensar depois, assim, não dá tempo de pensar, entendeu? Quando a gente Uhum. consegue perceber a emoção, por isso que é tão importante, quando a gente consegue perceber a emoção e permitir sentir ela, a gente dá tempo de pensar. É. Senão não dá tempo de pensar. Você nem lembra que você está lendo o livro, você nem lembra de nada, assim, né? Uhum. Muito real, muito real. Muito bom, muito bom. Iguara, você ia falar? É, Diga. tá me ouvindo? Sim. Ah. Gente, eu não sei aonde que aperta essa mãozinha aí para ficar, para falar. Desculpa. Depois, Mas eu estava pensando nisso até que ela falou, eu tinha pensado outra coisa, mas o que a Ju estava falando do Dalai Lama, né? Mas eu penso assim eu penso que sim, que ele deve ter a mesma reação, porque eu penso que todos nós a gente vem com esse pacote, né? Não tem como lá no céu, né? Deus falar assim, ó, Iguara, você vai vir sem a raiva, tá? Né? Eu acho que não tem isso, né? A gente vem com o nosso pacote, né? E tudo depende da nossa da gente exercitar, né, o que a gente aprende, né? E eu vejo até no consultório mesmo também, né? De você exercitar o funcionamento e entender o funcionamento também, né? Quando você entende o funcionamento, esse funcionamento, por exemplo, do cérebro reptiliano, né? O exemplo daquele do jacaré, não desse aqui do livro, né? Do jacaré que ele tá lá quieto na lagoa, né? E tá tudo bem, né? Então, quando tá tudo bem, ele também tá tudo bem. Aí aparece uma presa, ele abocanha, né?
Então, ele não para pensar, né? É mais ou menos a nossa reação, né? A gente não para pensar, né? Mas se a gente exercitar, né, entender esse funcionamento, né, do nosso cérebro, a gente passa a exercitar, como ela fez lá na passada da ponte e tal, né? Você começa a diminuir essa distância, né? Do abocanhado, entre o abocanhado e o lá quieto enquanto está tudo bem, né? E é aquilo, né? A gente tem que exercitar mesmo, né? E se a gente... Não adianta a gente querer o gelo no potinho se você não enche o potinho, né? Para pôr na geladeira, né? Você querer a barriga de tanquinho e não vai na academia, né? Então, é isso. Acho que é o exercício que vai te diminuindo essa distância, né? Do abocanhado para o tá tudo bem, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Era isso que eu me lembro que eu ia falar. Sim. E vocês vejam que a aceitação, ela é inclusive disso, né? De entender que é assim que a gente funciona. Que nem você falou, né? Não deu para não passar na fila da ansiedade, da raiva. A gente tá assim, não tem jeito, né? Vai ter ansiedade, vai ter raiva, vai ter tristeza, né? Vem com o pacote, assim, né? Então, é uma liberdade, porque muito do nosso sofrimento também vem da gente não aceitar que a gente, por exemplo, está ansiosa no momento, sei lá, de exposição, por exemplo, né? Não aceitar que a gente está com raiva de alguém, né? Quanta gente, assim, né? Temos muitos psicólogos aqui. Quantas vezes as pessoas não vêm procurar terapia porque não aceitam a raiva, por exemplo, não aceitam a ansiedade, né? Eu não admito me sentir assim. Não posso me sentir assim, né? E isso não quer dizer que a gente não vá fazer nada com isso. Ai, Maria, até a Cris também tinha dado tchau, não deu tempo de dar tchau. Então, isso não é uma desresponsabilização, né? A gente é responsável, sim, pelas nossas reações, né? Mas a gente não é culpado de se sentir assim, né? A gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade, né? Ninguém escolheu aqui, né? Ter ansiedade, ter raiva, mas a gente é responsável pela forma como a gente age, né? Se a gente, por exemplo, sente raiva, ou sente ansiedade, sai machucando uma porção de gente, assim, e vai se complicando na vida, fica mais difícil, né? A gente vai colher as consequências disso, né? De alguma forma. Então, é isso, a gente é responsável, não responsável no sentido católico do termo, né? Vamos ser castigados, assim, mas responsável porque toda ação tem consequência, né? Então, dependendo da forma como eu vou agir, vai ter consequências, né? Que nem agora eu estava falando, né? Não adianta eu querer, sei lá, ter a barriga tanquinho e não fazer exercício, né? Causas e consequências, né? E tem aquela famosa frase, né? Se a pessoa, sei lá, te trouxe uma raiva, a gente precisa olhar, aí já vem a compaixão, né? Então, é olhar para aquela pessoa e falar assim, ela não consegue fazer diferente. É um exercício que eu tenho feito muito, a Dani está aqui, minha amiga, a gente tem feito muito, assim, porque é um trabalho constante, né? De você olhar, você perceber a sua reação e, ao mesmo tempo, olhar para aquela pessoa que, assim, ela só consegue fazer isso no momento, ela não tem outro tipo de atitude, então é ela, não é meu, né? Tipo, a coisa é dela, né? A gente precisa... É um desafio, mas assim, é possível. Eu percebo, assim. Mas vê como é também diferente, né? Assim, você ter esse olhar de você culpar a pessoa, né? Da mesma forma que a gente faz com a gente se culpar porque a gente está se sentindo ansiosa, né? Você culpar a pessoa porque ela está assim, porque ela é horrível, né? Não, ela tipo, ela é equipada com o mesmo ela é a mesma coisa que você, assim, né? Ela tem os mesmos problemas, as mesmas reações, né?
Isso não tira a responsabilidade das ações dela, né? Mas ela não é culpada, né? Ela também está refém de algumas coisas, né? A reação dela é que exige uma responsabilização, mas ela em si não é culpada. Né? Muito bom, gente, muito bom. Olha, conseguimos ler o que nos propomos, hein? Muito bem. Vamos ver. Ó, tem um exercício nessas próximas páginas aqui. Olha só, coincidentemente, é o exercício que a gente fez hoje. Vocês acham que a gente pode ler da página 114, esse Libertando Laços, até a página 120, até antes de Uma Viagem para a Totalidade? Se der tempo, a gente segue um pouquinho mais. O que vocês acham? Tudo bem? Sim? E aí, no meio do caminho, tem esse exercício 1, que, na verdade, é essa prática que a gente fez hoje. Então, se vocês quiserem praticar essa semana, né? Eu não gravei o áudio, mas eu acho que eu tenho ele dos cursos, eu passo para vocês. E aí vocês têm o áudio, mas tem o script também, né? E uma boa prática, sabe, que pessoalmente me ajuda muito, é quando eu gravo a meditação, assim, eu pego um script desse aqui e eu gravo eu conduzindo, assim, sabe? Eu acho que a gente se conecta com a prática de uma outra maneira. Nem que a gente não vá ouvir, porque eu morro de vergonha de ouvir as minhas gravações, assim, eu não faço meditação com a minha voz, mas porque aí ativa muito a minha voz autocrítica. Mas é um exercício interessante, sabe? A gente gravar a meditação. De repente, vocês podem presentear alguém com o seu áudio. Tá bom, gente? Tá bom, muito bom ver vocês, viu? Boa semana para todo mundo. E a gente vai se falando aí. Eu mando as indicações que a gente comentou, tá? No grupo. Muito obrigada. Até outra semana, né? Que eu só vejo vocês daqui a 15 dias. Obrigada, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.